voltará, a todo mundo a mensagem levai. Breve Jesus voltará. Olá, querido ouvinte, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Verdades para o Tempo do Fim. Você é o nosso convidado especial e eu tenho certeza que mais uma vez Deus vai falar ao seu coração através da sua palavra, para que juntos possamos compreender esse plano maravilhoso de salvação e que possamos tomar a decisão ao lado de Deus e de sua palavra. Seja bem-vindo, Deus abençoe você e a sua família. Alexandre, seja bem-vindo também ao programa. Deus seja louvado porque mais uma vez estamos aqui, Deus concedendo a nós essa oportunidade de transmitir a palavra do Senhor. Amém. Deus seja louvado. Boa noite, queridos ouvintes, os irmãos que estão nos assistindo. Hoje um tema maravilhoso, né? Bem profundo. Uma besta que sobe do mar. Olha só. O Apocalipse capítulo 13, né? 13 e vai ser dividido em dois, né? Em dois. É uma besta que sobe do mar, depois uma besta que sobe da terra. Exatamente. Nós vamos entender, né? Quem é essa besta? Por que sobe do mar, né? Será que alguns têm até medo de ir para a praia porque vai sair do mar a besta, né? Sim. Será que é literal, simbólico? Então nós vamos entender esse assunto. Amém. Deus seja louvado por isso. Então não saia daí, fique atento, busque a Deus em oração para que possamos não só ser ouvintes da palavra, mas também pedir para que o Espírito Santo nos ajude a colocar em prática. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, para nós é um motivo de alegria podermos mais uma vez aqui estudar a Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Deus Espírito Santo esteja aqui, sendo o nosso professor, nosso auxiliador, e que possamos, Pai, em nome de Jesus, crescer nessa graça maravilhosa, compreendendo as profecias desse livro tão importante para esses últimos dias, que é o livro do Apocalipse. Abençoe esse teu filho, essa tua filha, que está ouvindo e assistindo, que possamos, Pai, ter todo o discernimento espiritual para estudar a tua palavra agora. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vivemos em uma época de grandes avanços científicos e tecnológicos. Infelizmente, o próprio ser tem regredido e se degenerado devido ao pecado. É nesse contexto que surge o IAG, Instituto de Agricultura e Evangelismo, uma editora de livros religiosos com preços módicos na região rural de Capitólio. Nosso intuito é auxiliar pessoas de todas as idades na área física, moral e espiritual. Para mais informações, visite nossas redes sociais: YouTube, IAG, Comunidade IAG, Instagram, Instituto IAG, Facebook, Equipe IAG e o site comunidadeag.com.br e no Telegram, Instituto IAG. Ou entre em contato conosco através do WhatsApp DDD 37 9964 2699. IAG, aqueles que não conhecem o trabalho do IAG, entra em contato no YouTube, canal, tem o site também. E aqueles que ainda desejaram, né, irmão? Sim. A grande controvérsia, um livro mais de 600 páginas, está sendo doado para aqueles que estão nos ouvindo, né? Sim. Aqueles que quiserem esse livro, principalmente aqui em Capitólio, a gente pode entregar em mãos, né? Isso, é um presente. Amém. Totalmente gratuito. Gratuito. Irmão César, hoje nós vamos falar do Apocalipse 13, né? A primeira parte, né? Isso. O que o irmão acha desse capítulo aí? Ele é bem contundente, né? Sim. Ele vai trazer assim uma verdade plena, né? Sobre esse capítulo, porque nós vamos entender hoje o que é uma besta, né? Claro que a gente já tem estudado sobre isso, mas a pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, né? Vai entender profeticamente dentro da Bíblia, dentro do livro do Apocalipse, o que é uma besta. Sim. Né? O que é o mar? A besta que sobe do mar. Então,
É algo assim tão profundo que a pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, pode achar assim, puxa, mas é tão forte assim? Deus descreve isso. Sim. E isso, se você acompanhar a história, porque o livro de Apocalipse, você sempre estuda junto com a história, né? Você vai ver que isso tudo está registrado, aconteceu, né? E vai acontecer agora nesses últimos dias. Deus, ele nunca falhou em sua palavra. O que ele falou sempre se cumpriu e vai se cumprir. O capítulo 13 de Apocalipse amplia com muitos detalhes a guerra do dragão contra a mulher, do capítulo 12 que a gente estudou quarta-feira passada, né? O capítulo 12 termina dizendo que o dragão, Satanás, está virado contra a mulher, a igreja, e foi guerrear com os restantes da sua descendência. Então, no capítulo 13 são apresentadas duas bestas, símbolo de dois poderes que se aliarão ao dragão, que é Satanás, contra Deus e seus santos. Estes capítulos formam uma mesma unidade temática. O dragão prossegue sua luta contra Deus e dessa vez usará dois poderes, duas bestas, para tentar alcançar seus objetivos. No estudo de hoje vamos identificar a primeira besta, que poder ele representa e qual seria sua obra no cenário do tempo do fim. Olha que interessante. Então vamos ler Apocalipse 13, verso 1 para a gente ver. Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Olha que besta, hein? Besta, a gente sabe que é um animal, né? O pessoal até fala, os antigos, uma besta de carga, né? É um animal surgindo do mar, que emergiu do mar, tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, ou coroa, em nome de blasfêmia. Olha que coisa tremenda. E Apocalipse 17, verso 12, mano. 17, verso 12, lê aí para nós. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Olha, então esse chifre que ela tem na cabeça significa reinos. Reinos. Olha, então é um poder que tem ali 10 reinos que ela comanda, né? Ou que ela vai comandar. Que vai comandar nesses últimos dias. Aqui diz que há uma íntima relação entre Apocalipse 13 e Daniel 7, né? Sim. Daniel viu 4 animais que surgiram do grande mar. O primeiro parecia um leão, segundo um urso, depois um leopardo e finalmente o quarto animal, chamado apenas terrível e espantoso. Está em Daniel capítulo 7, do verso 3 a 7. Estes 4 animais representam 4 reinos que assumiriam o poder político na história e estão em paralelo com os metais da estátua do capítulo 2 de Daniel: ouro, prata, bronze e ferro. Eles representam, respectivamente, os impérios da Babilônia, Grécia, Medo-Pérsia e Roma. Então aqui também a gente me chamou muita atenção que diz assim, quando sai de cena o imperador, a figura que assumira o controle político eclesiástico é o Papa. A expressão latina Pontífice Maximus, literalmente máximo, construtor de pontes, ou supremo construtor de pontes, designava o sacerdote supremo do colégio dos sacerdotes, a mais alta dignidade na religião romana. Este título foi incorporado pelos imperadores romanos a partir de Augusto. Com a queda do Império Romano no século V, esse título passou a ser usado pelos bispos e após o século VI apenas para os papas. Então, a gente vê aqui que a profecia ela vai se explicando, né? Junto com a história, vai nos mostrando quem é esse poder, quem é essa besta que subiu do mar.
E é interessante que é um paralelo com Daniel. Se a gente vê, a estátua tinha também 10 dedos, né? Sim. E esse tem 10 chifres. E profeticamente nós estamos ali nos pés das estátuas, né? Então hoje a gente pode dizer que está no fim da estátua de Daniel capítulo 2, né? Isso. Depois a gente sabe que as pernas eram de ferro, que era Roma imperial, né? Os romanos, os Césares, na época de Jesus. Depois passou e vinha as 10 nações da Europa, né? E esse poder, essa besta, está dentro desse contexto na Europa, Sim. que comanda esses 10 países, né? A Europa inteira. Lê para nós aí, irmão César. Nós temos que chifre significa reino. Agora as cabeças. Quantas cabeças possui essa besta e o que ela representa? Apocalipse 17, verso 9 e o 10. Aqui está o sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Olha, então essas cabeças são 7 montes e 7 reis. Então, geologicamente, na geologia, essa besta está no local onde tem 7 montes. 7 montes. 7 montes, que coisa, né? Tremenda. E aqui diz que onde a mulher está sentada, né? Isso, que é a igreja. A mulher é uma igreja. Isso, Símbolo de mulher igreja. em profecia é a igreja. Então, onde ela está sentada tem 7 montes. Isso. Que coisa. A besta que surge do mar possui 7 cabeças. Já vimos que essa besta se assemelha aos animais do capítulo 7 de Daniel: o leopardo, o urso e o leão. O leão possui uma cabeça, e o urso também. E o leopardo possui 4. Se somarmos essas 6 cabeças, como a cabeça do animal terrível e espantoso, Roma, chegamos a 7 cabeças. É claro que tem várias interpretações sobre esse tema, né? Sim. Mas essa é uma interpretação. Interessante notar ainda que diz Daniel com relação aos 3 primeiros animais. Quanto a outro animal, foi-lhe tirado o domínio, todavia lhe foi dada a prolongação devida por um prazo e um tempo. Daniel 7, verso 12. Parece-nos que esses animais ainda sobrevivem junto com o quarto, por isso há semelhança entre eles. O quarto animal de Daniel 7, terrível e espantoso, representa Roma nas profecias. O que precisamos notar é que, após o surgimento das 10 tribos, Daniel fala do surgimento de um chifre pequeno. Olha, um chifre pequeno. O 11º, Daniel 7, verso 8. Este chifre pequeno representa Roma papal, que assumiu o controle após a queda do Império Romano em 476 na nossa era. Logo, o quarto animal, Roma imperial, e o chifre pequeno, Roma papal, estão em paralelo com a besta do Apocalipse 13. Portanto, trata do mesmo poder. Olha, do mesmo poder. Que coisa tremenda, né? E aí nós temos até um gráfico aqui, que o quarto animal, o chifre pequeno de Daniel 7, eles têm olhos de homem, que é Daniel 7, verso 8. No Apocalipse 13, 3 versos 8, é o número de um homem. Boca que falava insolências ou blasfêmia, Daniel 7, 8. E Apocalipse 13, 5 fala que é uma boca que proferia arrogância e blasfêmia. Tirar o domínio e destruir, Daniel 7, verso 26. Apocalipse 13, verso 3, ferida mortal. Daniel 7, verso 21, fazia guerra aos santos. E Apocalipse 13, verso 7, pelejaria contra os santos. Palavra contra o Altíssimo, Daniel 7, 25. Blasfêmia contra Deus, Apocalipse 13, verso 6. Magoaria os santos, Daniel 7, verso 25. Pelejaria com os santos, Apocalipse 13, verso 7. Mudaria o tempo e a lei, os tempos e a lei, Daniel 7, verso 25. Difamar o tabernáculo, Apocalipse 13, verso 6. Perseguiria durante 1260 anos, Daniel 7, 25. Autoridade para agir 42 meses, Apocalipse 13, verso 5, que é a mesma coisa, 1260 anos. Então, Daniel 7, o chifre pequeno e a besta que surge do mar são a mesma coisa. São a mesma coisa. Deus mostra de características diferentes, né? Por isso que a gente já falou no início do Apocalipse, no início dos programas, que Daniel e Apocalipse são juntos. Sim. Um era o livro fechado e o Apocalipse é aberto, né? Sim. Abre o livro de Daniel. E hoje nós podemos compreender as profecias com os dois, né? Sim.
E eu quero repetir isso de novo, porque a pessoa às vezes assim, né, que está nos assistindo e nos ouvindo, vai pensando, mas onde vocês tiraram tudo isso? Não, se você acompanhar com a história, você vai perceber que tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Tu vê esses 1.260 anos aqui. Isso aconteceu literalmente. Sim. Né, na Idade Média, se foi no ano de 538 a 1798. Então tá na história, você vai ver o que foi feito dentro dessa profecia. O que Roma fez dentro dessa profecia. Perseguiu os santos. Isso. Jogou a verdade por terra, mudou os tempos e a lei. Mudou os tempos e a lei. Porque se você vê Êxodo capítulo 20 e o que o homem escreveu, está diferente, né? Sim. E Deus, ele não muda, né? Sim. Malaquias 3,6, ele diz assim, por isso vós, filhos de Jacó, não sois... Eu, o Senhor Deus, não mudo. Sim. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. E Apocalipse 22, versos 18 e 19 também diz que nós não podemos tirar nada da Bíblia e nem acrescentar. Porque se eu tiro, Deus vai tirar a parte que me cabe da árvore da vida e da cidade santa. E se eu acrescentar algo na Bíblia, Deus vai me acrescentar as últimas 7 pragas que vão ser derramadas nesses últimos dias. Então, nós temos que conservar a Bíblia pura, de Gênesis a Apocalipse, 66 livros. Sim. O que está escrito aqui nesse livro é para o nosso bem, para a nossa salvação. Sim. Logo, podemos concluir que a besta que sobe do mar representa Roma em suas duas fases. Pagã, né, que é o César, Sim. e papal. Essas 7 cabeças podem então representar os 7 poderes que ao longo da história perseguiram o povo de Deus. No Egito, a Síria, a Babilônia, a Média Pérsia, a Grécia, Roma pagã e Roma papal. Tem outra interpretação que começa com Babilônia, né? Sim. Existe outra interpretação que as 7 cabeças, que eu gosto mais dessa, começa com Babilônia. Porque Egito e a Síria não entram na estátua de Babilônia. Começa ali com a Babilônia, né? Uhum. Mas é outra interpretação. Mas a gente sabe que os 7 cabeças são 7 poderes que perseguiam o povo de Deus em toda a era, né? Que chegam nessa profecia. Sim. Falando sobre a besta, né? Mas agora, a besta que surge do mar não tem contestação. Não tem. É o sistema papal, né? Sim. Que veio desde 538, não desde tem? 538. E Apocalipse 3, verso 2, irmão. O que está escrito aí? A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, essa besta que sobe do mar era semelhante a que outros animais? Daniel 7, vou ler aqui, Daniel 7, o verso 4 e o 6, ó. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. Ele foi dado mente de homem. Continuei olhando, eis que o segundo animal, semelhante ao urso, a qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes trazia 3 costelas e dizia: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, eis que o outro, semelhante ao leopardo, ele tinha nas mãos 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite. Eis aqui o 4º animal terrível e espantoso, sobremodo forte, a qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então foi visto 4 animais, e esse 4º era terrível e espantoso. E é interessante que a cabeça tem semelhança desses 4, né? O que será que significa isso? Leopardo, urso e o leão. Irmão César. Roma, em suas 2 fases, pagã e papal, copiaria elementos dos impérios que viriam antes dela. De Babilônia, Roma copiou o quê? A pretensão e o orgulho. Isaías 14, do verso 10 a 14. Daniel 4:30. Jeremias 50:29. O pecado e a transgressão da lei de Deus. Isaías 13:11. Isaías capítulo 14, do verso 13 a 14. Da Médio-Persa, Roma copiou o culto de adoração no dia do sol, o domingo.
O antigo culto persa, chamado mitraísmo, dedicava o primeiro dia da semana à adoração ao deus Mitra, o deus Sol. Da Grécia, Roma copiou o sistema de imagens e invocação de santos. Os gregos davam formas humanas às suas divindades. Uau! Que coisa, né? Então, ela copia esse sistema religioso, copia tudo esses impérios, né? E a gente começa aqui a perceber, e a gente já percebeu, e o querido ouvinte que está nos assistindo também percebeu, que houve uma mudança muito grande na palavra de Deus. Sim. Né? De Gênesis a Apocalipse, nós vimos aqui que o único dia que Deus pede para que a gente adore Ele é o sábado, o 7º dia da criação. E a gente vê aqui que foi feita uma mudança. E aí, Constantino, ali no século IV, trouxe o domingo para tentar trazer o paganismo para dentro da igreja. A igreja aceitou. No começo ficava meio... e depois começou como uma doutrina, o domingo, né? Sim. Guardando o domingo, dizendo que foi por causa da ressurreição de Jesus. Só que Jesus nunca falou que deveria ser comemorado o dia de ressurreição. Sim. O único dia comemorado em toda a Bíblia é o sábado. O sábado. O dia da criação, que Jesus descansou também na tumba. Isso. No dia de sábado. Exatamente. Até pode ver que, se o ouvinte ler a palavra de Deus do Evangelho, fala que as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e as mulheres guardaram o sábado conforme o mandamento. Depois passou o sábado, no primeiro dia da semana ela foi na tumba. Então, no dia de sábado ela descansaram, não foram nem na tumba de Jesus. Exatamente. Guardando o sábado no Novo Testamento. Então, várias coisas que Roma foi copiando, né, desses outros impérios que existiram antes de Roma. E é triste porque nós temos a palavra de Deus. Sim. Né? E nós temos que seguir o que está escrito na palavra de Deus. Está escrito. Não devemos ficar buscando coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então a gente viu aqui que também o sistema de imagem, invocação de santos, né? Olha, nós aqui respeitamos todos, né? A gente não está aqui para denegrir a fé de ninguém, né? Só que se você lê os 10 mandamentos que Deus escreveu com seu próprio dedo, Êxodo 31, verso 18, ali Deus ele deixou bem claro que só Ele merece adoração, só Ele merece culto, né? E a gente vê hoje tantas coisas assim acontecendo na idolatria, invocação de santos, de pessoas que elas estão dormindo no pó da terra. Sim, a Bíblia fala que todos estão dormindo no pó da terra. E Apocalipse 13, verso 5, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e autoridade para agir, essa besta agir, esse poder, 42 meses, que é 1260 anos. Olha que interessante. Irmãos, o Apocalipse menciona que esse poder agiria por 42 meses. Cada mês o calendário judaico possui 30 dias. 30 dias. Assim temos 30 vezes 42, dá 1260 dias. Essa mesma forma de tempo aparece em Apocalipse 12, verso 6. 1260 dias. Se aplicarmos o princípio de ano da interpretação profética, que está em Números 14, verso 34, e Ezequiel 4, verso 6 e 7, temos então 1260 anos literais. Esse período que se cumpre na história a partir de 538, quando o Ostrogodos, a última tribo bárbara que não aceitava a supremacia do Papa, foi expulso de Roma. A partir daí, por 1260 anos, o papado perseguiu os cristãos, chamados santos no Apocalipse. A perseguição somente teve fim em fevereiro de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Isso está na história, né? Está na história. E aí recebeu a ferida mortal. Sim. E a Bíblia fala que a ferida mortal seria curada nos últimos dias. Então a Revolução Francesa deu um basta ali no sistema papal, né? Começou em 538, perseguiu os santos, e foi vários santos que tinham ali, que moravam nas montanhas, como os valdenses, os anabatistas. Que coisa tremenda, né? Essa perseguição que houve nessa
nesse período profético, né, de 1260 anos, ela vai de novo acontecer nesses últimos dias. Todo aquele que ficar fiel à palavra de Deus, seguindo a vontade de Deus, se estiver vivo, vai passar por uma perseguição. Aqueles que quiserem viver fielmente padecerão perseguição. Isso. E eles expulsarão das sinagogas. Exatamente. E Apocalipse 3, verso 3, diz que, então vinha uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Essa golpeada de morte foi 1798, né? Como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou segundo a besta. Então, 1798, esse poder recebeu uma ferida mortal. Napoleão Bonaparte deu um golpe, tirou o sistema papal de circulação, com aquele poder que tinha na Idade Média. Só que logo depois, a Bíblia fala que essa ferida mortal seria curada. E depois toda a terra se maravilhou perante esse poder. Então esse poder novamente vai crescer. Sim. E vai dominar toda a terra, e o mundo inteiro, claro, com exceção de poucos, vai adorá-la. Que coisa tremenda, irmão. E nós estamos vendo isso com os nossos próprios olhos, né, no tempo que nós estamos vivendo. E a gente vê que novamente esse poder papal está tomando conta do mundo todo. Então isso vai acontecer de novo. Aqui diz que essa ferida mortal representa exatamente a prisão do Papa Pio VI por ordem de Napoleão Bonaparte a partir dessa data, 15 de fevereiro de 1798. O Papa não deveria mais exercer qualquer função. Despojado de seu poder, tanto civil como eclesiástico, Pio VI morreu no exílio em Valença, na França, no dia 29 de agosto de 1799. Cumpriu-se então as palavras proféticas: se alguém leva para cativeiro vai. Apocalipse 13, verso 10. Um novo Papa foi eleito em 14 de março do ano de 1800. Pio VII, embora neste momento não tivesse nenhum poder, todavia a profecia diz que a ferida mortal seria curada e toda a terra se maravilharia seguindo a besta. Desde o concílio o Vaticano I, realizado nos anos 1869 e 1870, o Papa busca se restabelecer. Nesse mesmo concílio foi pronunciado o dogma da infabilidade papal, de acordo com a qual o Papa, quando fala aqui está uma palavra, ex-cátedra, isso é uma função do seu ofício apostólico, seja para explicar uma doutrina ou um item da fé e moral a serem mantidos pela Igreja, seja concernente à disciplina e ao governo da mesma. Sua palavra é a lei e deve ser acatada sem questionamento, permanecendo inalterável por si mesma e não pelo consenso da Igreja. Desde então, o prestígio do Papa só tem crescido. No ano de 1962, o então Papa João 23 foi declarado pela revista Time o homem do ano em 1994. João Paulo II foi o segundo Papa a receber esse título, e em 2013 o Papa Francisco recebeu também esse mesmo título. Então a gente começa aqui a ver na profecia que isso está se avolumando, está crescendo de novo. E a gente vê que esse último Papa agora, ele é muito carismático e tem visitado muitos países para fazer essa unificação, né? Sim, que a profecia tem que se cumprir. Tem que se cumprir. A terra toda se maravilhou. E Apocalipse 13, versos 5 e 6, eu vou ler aqui, Apocalipse 13, versos 5 e 6, diz assim, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia e autoridade por agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Esse poder tem uma boca que profere arrogância e blasfêmias. Quem esse poder difama, irmão?
quem é esse poder difama e como difama? Difama a Deus. Sim, mas como difama? Ele não xinga, ele não fala assim, Deus é... Porque esse sistema é religioso. Ele não pode falar que Deus não existe, Deus é isso. Como é que difama? A partir do momento que ele mexe na lei de Deus, está difamando Deus. Sim. Porque a lei de Deus expressa o caráter de Deus. E ali ele mexeu em toda a lei de Deus. Tirou o sábado, botou domingo. Tirou o segundo mandamento que proíbe a adoração de imagem e fazer culto a elas. Eles tiraram esse mandamento. Do 10º mandamento fizeram 2 mandamentos. Porque senão não dá 10, né? Senão não dá 10. Tirou então, como é que... Infelizmente a gente vê ele blasfemando contra Deus, literalmente. Sim. Porque ele, se acha o próprio Deus. É o que eu acho que nós vamos ver aqui, nesse comentário. Essa besta foi identificada como sendo Roma em 2 fases, pagã e papal. Nos tempos do Império, os imperadores romanos assumiram a posição de Deus, assim se consideravam. Já nos dias de Roma papal, este título é aplicado ao Papa. Leão XXIII afirmou: nós detemos nessa terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Está em Praeclara Cratulations Publicae, a reunião da cristandade, encíclica promulgada em 20 de junho de 1894. Pretender ser Deus é na Bíblia uma clara blasfêmia. Jesus foi acusado disso. Os judeus disseram: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João 10, verso 33. Jesus não cometeu blasfêmia, porque ele é Deus, mas qualquer outro que pretende tal título, nisso blasfema. A Bíblia também afirma que a pretensão de perdoar pecados é blasfêmia. Os escribas e fariseus disseram de Cristo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Lucas 5, verso 21. Mais uma vez, Jesus não pecou, porque sendo Deus, pode perdoar pecados. Mas não é exatamente assim que pretende a doutrina da confissão auricular. Quando se busca o homem para o perdão dos pecados, assim a blasfêmia proferida por esse poder se aplica claramente a Roma papal. Como este poder, Roma papal, difama o tabernáculo, quando afasta as mentes do homem da obra mediadora de Cristo no santuário celestial e pretende assumir a posição de mediador entre Deus e os homens. Posição essa conferida por Deus apenas a Cristo. Atos capítulo 4, verso 11 e 12, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 e 1 João 2, verso 21. Então esse poder blasfema de várias formas, infelizmente, e assim, a próxima pergunta a gente até vai ver aqui, que muitas pessoas vão adorá-lo, que habitam sobre a terra. Por quê? A grande questão que está em jogo hoje é a palavra de Deus. Infelizmente, hoje a maioria das pessoas não estudam mais a Bíblia. Sim. Por isso elas são levadas por ventos de doutrina, doutrinas feitas por homens, não inspirados na Bíblia. Então a gente vê assim que vai ter uma grande multidão que vai seguir essa besta que sobe do mar, e mar na profecia de Apocalipse quer dizer multidões, povos, línguas, nações. Então ela surge dos povos, Dos povos. E infelizmente uma grande multidão vai seguir essa besta. Sim. Vai adorar essa besta, vai obedecer essa besta, porque não estudaram a palavra de Deus, não deram crédito à palavra de Deus. Porque não conhecem a Escritura nem o poder de Deus, Jesus isso falou. João 5,39. Examinai, Jesus fala isso, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Então, infelizmente hoje a gente vê multidões e multidões. Se o ouvinte pegar a sua Bíblia, pode ser qualquer versão, e ler Êxodo 20, o quarto mandamento é o sábado. O sábado, o 7º dia. Não está nenhuma Bíblia, pode qualquer Bíblia de denominação qualquer. Não está o domingo, está o sábado. E como é que entra esse domingo aí? É uma imposição humana. Sim. E coloca na mente das pessoas, Porque se você pesquisar, toda a Bíblia não tem uma palavra domingo, nada. Nem referência ao primeiro dia da semana como guarda. E a pergunta é: quem está por trás desse sistema religioso?
Apocalipse 12, nós estudamos o dragão, né? O dragão, Satanás. Sim. Ele era o anjo que estava lá com Deus, foi expulso. Então, ele quer sempre copiar Deus, imitar Deus. Deus declarou, desde o Jardim do Éden, um dia de adoração, que é o 7º dia. Deus fez o dia, Deus fez a semana em 7 dias. No 7º dia, Deus, ele descansou, abençoou e santificou. E Satanás quer imitar a Deus. Ele vai e pega o 1º dia da semana, né, que na verdade a palavra domingo não se encontra na Bíblia, sim o 1º dia da semana, e ele vai e estabelece esse dia como um dia de adoração, né, onde que Constantino, ele era um pagão, e o que ele fazia no 1º dia da semana? Ele adorava o sol. E quem criou o sol? Deus. Então o sol não é para ser adorado. Então, querendo ou não, quem guarda esse dia, 1º dia da semana, está fazendo como Constantino fazia, adorando o sol. Adorando o sol. E Apocalipse 13, verso 8 diz assim: e a adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse poder tentaria roubar a adoração que pertence somente a Deus. Quem aceitaria adorar esse poder? Irmão? Quem? Somente aqueles que não estão com o nome escrito no livro da vida. Que tristeza. Mas a pessoa pode dizer assim: mas eu estou adorando esse poder, então eu estou fora, não tenho chance. Mas se arrepender, como você leu outro dia, Atos 17:30, Deus não leva em conta o tempo de ignorância, né? Sim. Então Deus fala: sai dela, povo meu. Apocalipse 18, sai dela, povo meu. Sim. Deus pede, né? E é importante ressaltar aqui para o querido ouvinte que está ouvindo e para você que está assistindo pelo Facebook, que esse programa aqui, ele nasceu nessa rádio aqui para ajudar você a entender toda a vontade de Deus. Nós não estamos aqui para enganar você. Eu sei que pode ser que há pessoas que vão se revoltar contra essa mensagem. Isso vai acontecer. Sempre aconteceu. Mas o que nós estamos passando aqui é Bíblia, né? Profecia junto com a história. Então nós não podemos vir aqui e trazer para você, querido ouvinte, meias verdades, como hoje acontece no mundo religioso. Pagaria até fundos, né? Isso. Tem pessoas que pegam meia verdade para ter, assim, não o bem da pessoa, mas os bens. Os bens. Nós não queremos os bens das pessoas, nós queremos o bem, né? Nós queremos que você, querido ouvinte, juntamente conosco aqui, buscamos uma preparação necessária para estar em pé naquele grandioso dia quando Jesus voltar. E Jesus, ele está voltando. As profecias estão se cumprindo e ainda a porta da graça está aberta para todos nós. Sim. É tempo de buscar o Senhor como nunca antes e obedecer a palavra de Deus. Irmão César, com isso a gente não está falando denegrindo as pessoas. Não, jamais. Nós estamos falando de um sistema. De um sistema. Sistema religioso, né? Exatamente. Nós estamos falando das pessoas. Tem pessoas em todas as igrejas, todas as religiões, que são pessoas fiéis, pessoas boas, pessoas cristãs. Com certeza. Inclusive nesse sistema religioso que a gente está falando, esse grande conflito que a gente está doando, a grande controvérsia, fala que há mais pessoas cristãs boas, honestas, dentro desse sistema, do que do próprio sistema que adora o Deus verdadeiro. Sim. Que coisa interessante, né? Então, por isso que Apocalipse 18 fala assim: sai dela, povo meu. Isso. Sai dela, povo meu, porque tem povo de Deus nesse sistema. Deus está convidando, né, os seus filhos a saírem desse sistema que não é um sistema aprovado por Deus, um sistema humano, e quem está por trás do estudo é Satanás, para vir para viver toda a verdade, receber toda a verdade da palavra de Deus. Que nós lemos lá Apocalipse 12, verso 17, que guarde os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Isso. O último programa que a gente estudou, que é o povo de Deus. E João, tá nessa bandeira. É João 10:10 que ele diz assim: ainda tenho ovelhas, eu acho que é 10:10, não é? Que não são desse aprisco. Jesus falando isso, querido ouvinte, olha só, Jesus está dizendo assim: ainda tenho ovelhas que não pertencem a esse aprisco. A mim convenha conduzi-las. Aí haverá o que? Só um rebanho e um só pastor. Amém. Então Jesus está convidando a mim e a você
a abraçar essa verdade, viver essa verdade, amar essa verdade de todo o nosso coração, porque é essa verdade que vai nos salvar, que vai nos preparar para estar com Jesus para todo sempre. Amém. Na eternidade. Existe uma união entre o dragão e a besta que surge do mar, porque ambos possuem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 12, verso 3 e Apocalipse 13, verso 1. No fato do dragão delegar seu poder, seu trono em grande autoridade à primeira besta, é isto uma imitação deliberada de como Deus tem dado seu poder e seu trono ao Filho Jesus Cristo. Apocalipse 5, verso 12 a 13. Por isso, essa primeira besta se caracteriza como sendo o anticristo, porque procura ocupar o lugar de Deus, né? Da mesma maneira, procura descrever a morte e a ressurreição do Messias pela própria morte e ressurreição da besta, após a ferida mortal. Por isso a besta opera com a falsificação do Cordeiro, um falso Cristo. Além de tudo, isso busca para si a adoração que é devida apenas ao Criador. Apocalipse 14, verso 7. Quem irá adorar esse poder? Somente aqueles que não têm seus nomes no livro da vida. A Bíblia faz várias menções a esse livro. Moisés colocando-se como intercessor entre o povo de Israel, e Deus disse: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Êxodo 32, verso 32. Davi também fez menção a este livro: sejam riscados do livro dos vivos, e não tenha registro com o justo. Salmo 69, verso 28. O próprio Cristo disse a seus discípulos: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Lucas 10, verso 20. E o Apocalipse, falando sobre quem poderá ter acesso à cidade santa, afirma: nela nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, verso 27. Amém. Então o ouvinte que é inteligente, ele vai se colocar ao lado da verdade. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, Jesus falou. Então todas aquelas ovelhas que são do Senhor ouvirão a voz de Jesus e seguirão Jesus. Exatamente. O Apocalipse capítulo 7 e o 14 fala 144 mil. Fala que eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Então todas as pessoas sinceras vão ouvir a voz de Jesus. Amém. Infelizmente, aqueles que não são sinceros não vão ouvir e vão seguir as maravilhosas atrações da besta, né? E uma coisa muito importante também, a gente precisa entender que o povo de Deus nunca foi a maioria, sempre a minoria. Por quê? Porque o caminho que Deus oferece, Jesus disse que é o caminho estreito, né? E Jesus disse que são muitos que querem passar, mas não conseguem. Porque precisa se desligando de muitas coisas desse mundo. O eu tem que morrer, né? Só pelo fato de você agora seguir toda a vontade de Deus através da Bíblia, você vai ver que é um caminho totalmente diferente que o mundo ensina. Vai ser perseguido pelos parentes, pelos amigos, vai perder amigos. Esse é o caminho estreito. Se colocar na mão de Jesus, como Jesus se colocou na mão do Pai, Jesus foi perseguido por todos, inclusive pelo sistema religioso da época. Exatamente. Foi perseguido pelos parentes. Então, meus queridos, se a gente quer entrar no reino do céu, será com grandes provações, perdas. O nosso eu terrestre, as coisas terrestres, muitas vezes vamos perder, né? Sim. Mas aquele que deixar pai e mãe por causa de mim, ganhará o reino do céu, Jesus falou, né? Sim, exatamente. Exatamente. Nós estamos indo já para o final do programa, né? Falta 10 minutos. Tem uma conclusão que eu achei muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com você, querido ouvinte, que diz assim: falando desta besta que sobe do mar, o poder papal, Apocalipse 13:8, afirma que adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. É evidente que todos, tem sentido relativo, pois os verdadeiros cristãos não adorarão este poder. Vai chegar o tempo em que a ferida mortal estará completamente curada e a supremacia da besta será reconhecida em todas as partes do planeta. Não é precisamente para isso que caminhamos. Ao ver os noticiários da TV ou os sites da internet,
Este poder será mundialmente adorado e para isso um dia será dedicado de forma especial. Apocalipse 13:16. Fala de uma marca que será aplicada sobre a mão direita e sobre a fronte. Esta marca tem a ver com um falso dia de adoração que será imposto aos habitantes da terra. Conheceremos mais sobre este assunto, querido ouvinte, em nosso próximo estudo. Uma besta que sobe da terra. Por hoje, ouçamos o convite do Apocalipse. Qual é o convite? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14:7. Ele é o nosso Criador e nosso Redentor. E louvado seja Deus, porque Deus, com o seu grande amor, com a sua misericórdia, está ainda convidando todos os seus filhos que são sinceros para vir para a verdade, para se preparar, para que naquele grandioso dia possam ser levados para a eternidade. E eu faço convite para os ouvintes não perder quarta-feira que vem, que é a continuação. Sim. Nós vamos ver uma besta que sobe da terra. Essa besta sobe do mar e a outra sobe da terra. Quem será esse poder? Olha só. São dois poderes que se aliarão nos últimos dias contra o povo de Deus. Vão se unir. E olha, vai ser tremendo. Então fiquem atentos. Não perca, quarta-feira que vem, se Deus quiser, vamos estudar profundamente dentro do Apocalipse 13, a besta que sobe da terra. Amém. Vamos ouvir uma música nesse momento e deixe Deus falando com você. Abre o seu coração para essas verdades que Deus tem falado já com você, querido ouvinte. E você vai perceber que esse é o único caminho que vai conduzir você para a eternidade. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração, ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter.
quero orar por você, eu quero orar por mim, orar por cada um de nós, para que possamos permanecer firme do lado da verdade. Mesmo que, se a gente olhar ao nosso redor, a maioria venha nos abandonar, mas Jesus jamais vai abandonar você, Jesus jamais vai me abandonar. Jamais Jesus vai nos abandonar. Então vamos tomar a decisão de pertencer a Cristo, seguindo toda a sua vontade. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque o Apocalipse mais uma vez nos revelou quem é a besta que sobe do mar. É esse sistema religioso papal, e a gente consegue enxergar que realmente logo esse poder novamente terá o poder supremo sobre todo esse mundo. Mas nós queremos, Pai, pertencer ao Senhor. Queremos fazer a Tua vontade. Queremos seguir a Tua palavra. Por isso, Pai, fortalece a nossa fé. Ajuda-nos a permanecer fiel. Ajuda-nos a perseverar até o fim. Porque Jesus, Ele fala isso em Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso, Pai, abençoe esse Teu filho, essa Tua filha. As decisões que eles estão tomando ao lado da Tua verdade, Pai. Que o Senhor os ajude. São as bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.